Boa noite, estamos na nossa live toda atrapalhada. É bebê, é o outro. Tô aqui no cenário diferente, no quartinho das crianças. Olha, quartinho das crianças. Mas vamos para nossa live. Estou com a Luísa um pouquinho da dói, o Heitor também, a mãe me ajudando, mas compromisso é compromisso, vamos para nossa live. Toda bagunçada, mas vamos para nossa live, né? Então, a live de hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. E vou contar para vocês várias coisas sobre reserva de emergência, como que a gente pode fazer, onde, o que significa, várias coisas, né? Então, eu sou Suzana Garcês, do Rentabimed. Quem tá por aqui sempre me acompanhando sabe, estou me arrumando ainda, mas vai dar certo. Então, gente, meu amor está aí. Oi, meu amor, está de longe. E estamos por aqui. Então, o que é reserva de emergência, né? Eu gosto muito desse assunto porque eu já passei na pele várias situações em que eu precisei de reserva de emergência. E se eu não tivesse com a minha reserva, as coisas teriam sido muito difíceis. Então, por isso que eu gosto tanto desse assunto, eu acho tão importante a gente falar de reserva e ir pra médica. Então, nossa, é uma coisa extremamente necessária para nós que somos autônomas, né? E a situação que eu passei, eu sempre comento aqui, eu acredito que quem me acompanha já de outras lives deve saber, eu sempre comento por aqui. Que eu vou comentar dois episódios. Um em que eu não tinha reserva de emergência e o outro que eu tinha reserva de emergência. Eu já trabalhando, passei por uma cirurgia de apendicectomia. Com 5 dias eu tive que voltar a trabalhar, porque eu não tinha reserva, eu não tinha nem um dinheirinho sobrando. E eu tive que voltar a trabalhar com 5 dias a dar plantão, depois de uma cirurgia de apendicectomia por vídeo. Ah, mas foi por vídeo. Sim, mas quem que não queria ter o seu repouso nesse momento, não é verdade? E a outra situação foi quando eu ganhei o Heitor, né? Que eu também não tinha reserva. E com 15 dias eu trabalhava no postinho de saúde, me ligaram dizendo que eu teria que voltar a trabalhar. E, infelizmente, eu não tinha opção, não tinha dinheiro, eu tive que aceitar a situação. E já uma outra situação em que eu tinha reserva de emergência foi quando eu engravidei da Luísa, que eu engravidei com o Dil. E essa gravidez com o Dil veio, lógico, inesperada. E quando eu tirei o Dil, eu tive um descolamento ovular, que eu tive que ficar 50 dias de repouso. Ah, gente, mas aí eu já tinha reserva de emergência, já foi outra história, super tranquila, uma tranquilidade, assim, impagável de você estar financeiramente em paz. E por isso que eu acho um assunto tão importante a gente falar sobre reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Muita gente chama de reserva de segurança, ou reserva de oportunidade. Então, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem guardado, que você começa a economizar, e ele vai servir para qualquer situação, como o nome diz, de emergência. Então, é aquela situação em que você realmente não estava esperando, um imprevisto, às vezes adoece, coisas pequenas e coisas grandes, tipo assim, por exemplo, coisas que você não espera. Quando acontece algum acidente com o carro,
coisas que você não vai utilizar o seguro. Quando você tem você ou alguém da família tem algum problema de saúde, problema dentário, são problemas que a gente às vezes não espera, algum problema com a casa, algum problema com o telhado, alguma coisa no portão, são imprevistos, coisas que realmente você não espera. E coisas mais sérias, tipo assim, um adoecimento que você precisa ficar realmente acamado. Então, a reserva de emergência, ela serve para isso, para você ter uma tranquilidade, para você poder fazer os seus investimentos também de forma tranquila. Porque quando a gente não tem reserva de emergência, que você vai lá fazer um investimento, às vezes você faz um investimento para médio prazo, um CDB com vencimento para 2021, por exemplo. E se você não tem reserva de emergência e precisar desse dinheiro de volta, você vai lá e vai ter que usar o seu investimento, às vezes vai ter que sacar antes do tempo, vai até perder dinheiro, né? Então, a reserva de emergência é importante para isso. E não pensem que a reserva você vai usar para coisas supérfluas, tipo assim, uma viagem que eu não estava esperando, apareceu e eu vou ter que ir. Se não for uma viagem realmente de emergência, de imprevisto, por causas de saúde, de falecimento, essas coisas assim, não justifica, né? Tipo, uma viagem com os amigos, não justifica você usar a sua reserva para isso. E quanto a gente precisa ter de reserva? Varia muito de situação para situação, porque você pode ter a sua reserva de emergência tanto para quem é CLT, tipo, para quem tem carteira assinada, se você for demitido, você tem um seguro-desemprego, essas coisas, de 3 a 6 meses. Mas para quem é autônomo, para quem não tem uma empregabilidade muito boa, de 6 a 12 meses. Para nós médicos, eu recomendo que você tenha uma reserva de 12 meses, tá? 12 meses do quê? 12 meses do seu custo mensal. O que é o custo mensal? É o que você gasta todos os meses. Então, 12 vezes o que você gasta todos os meses. Você precisa ter ele guardado em um lugar seguro e que tenha liquidez diária. O que é liquidez diária? É aquele dinheiro que você pode ter acesso a qualquer momento. Isso significa alta liquidez. Então, a gente precisa de um lugar seguro e que tenha liquidez, ou seja, quem tem uma emergência não dá para esperar, então seu dinheiro tem que estar com você rápido. E no mínimo que ele esteja rendendo a taxa básica de juros, que é a Selic, no mínimo. Então eu vou deixar meu dinheiro na poupança? A poupança, ela rende abaixo da taxa básica de juros, então não é um lugar ideal para você deixar sua reserva de emergência. A não ser que você queira deixar uma pequena parte só para você ter um acesso mais rápido ainda, uma liquidez maior ainda. Mas não é um lugar recomendado para você deixar 12 vezes o seu custo mensal. Tipo assim, toda a sua reserva na poupança. Negativo. A poupança, agora ela tá perdendo para a inflação. Então, se você não puder deixar nada lá, melhor ainda. Então, assim, já entendemos o que é a reserva, né? Para que ela serve para esses momentos de imprevisto realmente e as características que ela tem. Ou seja, a reserva, ele é um dinheiro que você precisa ter guardado em um lugar seguro e que te devolva esse dinheiro imediatamente. Qual é o maior erro que as pessoas cometem? Fazer investimento sem ter reserva. Isso é um erro gravíssimo. Porque se acontece qualquer imprevisto, qualquer coisa que você não tenha como se manter trabalhando, você vai fazer o quê? Se você não tem nenhuma reserva? Às vezes você vai ter que usar esse investimento ou vai ter que se endividar. Então, por isso que é um problema muito grande você não ter a sua reserva de emergência. Então, tenha um dinheiro guardado para imprevistos. Você precisa ter o seu dinheiro guardado. Então, esse é um dos erros muito grandes.
As pessoas fazem investimento sem ter reserva. Ou então as pessoas pegam todo o dinheiro que tem, quitam alguma dívida que tem e ficam sem reserva. Quando chega no mês que vem, que acontece algum imprevisto, ela vai lá e faz outra dívida, porque ela não tinha dinheiro guardado e usou todo o dinheiro que ela tinha para quitar uma dívida. Então, se você não tem reserva e tem dívida, separe um pouquinho para sua reserva e um pouco para quitação de dívidas. Erros extremamente comuns, as pessoas não têm reserva e vão lá e gastam todo o seu dinheiro do mês, não sobra nada. A pessoa tem que ter a consciência que imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Podem ser imprevistos ruins, mas podem ser imprevistos bons também. Às vezes você está diante de uma excelente oportunidade que você poderia agarrar se você tivesse a sua reserva de emergência. Isso aconteceu comigo e com o Sidney recentemente. A gente usou grande parte da nossa reserva num grande investimento que a gente fez, mas a gente só pôde aproveitar esse investimento. Nós tínhamos 3 dias apenas para decidir se a gente queria ou não fazer esse investimento. E se a gente não tivesse a nossa reserva de emergência, a gente não teria feito. Então, é uma reserva para boas oportunidades. E a partir do momento que você alcança a sua reserva de emergência, você não precisa mais ficar colocando dinheiro lá. Ele funciona como um balde. Encheu, tá ótimo. Não precisa mais você ficar enchendo e para ficar derramando, não. Então, não pode nem estar na metade, nem vazio e nem extravasando. Ele tem que estar com o valor ideal lá guardado. Então, por exemplo, eu não tirei dinheiro da minha reserva nesse investimento que eu falei para vocês, então a gente está repondo nossa reserva. É assim que funciona. E muita gente me pergunta onde coloca esse dinheiro da reserva. Tem gente que faz a maior... Então, é isso. Onde a gente pode colocar esse dinheiro? Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nós temos uma taxa básica que se chama Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mãe da economia do Brasil. Ela é a taxa que determina as outras taxas, tá? Ela vai determinar até valor de financiamento, ela vai determinar valores de empréstimo, ela vai determinar os juros que os bancos cobram entre si, ela vai determinar a rentabilidade que a gente tem nos nossos investimentos. Então, a Selic é a taxa mais importante que a gente tem no Brasil. E a Selic, de acordo com o que ela vai mudando, ela vai aquecendo a economia, ou fazendo com que a inflação aumente, ou fazendo com que a inflação baixe, dependendo do que acontece. Aí ela dizendo que foi sem querer. Mas se a senhora tiver alguma dúvida, tia, quiser participar, pode clicar, não tem nada não. Eu respondo as suas dúvidas. Então, a taxa Selic é isso. Ela é uma taxa básica, mãe da economia. Então, todas as vezes que você vai fazer investimento, geralmente eles usam a taxa ou a Selic como base, ou o CDI como base. O que é o CDI? O CDI é o juro que os bancos cobram entre si, tá? Os bancos, eles se emprestam dinheiro. Então, eles se baseiam pela Selic. Geralmente, o CDI, ele é um pouquinho abaixo da Selic, mas é um pouquinho mesmo. Coisa bem pequena abaixo da Selic. Então, o que é que eu quero explicar com isso? Já que essa é a taxa básica, você tem que colocar a sua reserva de emergência em uma taxa que se iguale à Selic. Por exemplo, se você vai investir o seu dinheiro no Tesouro Direto, o que é o Tesouro? O Tesouro é o lugar onde você empresta dinheiro para o governo. A gente pode emprestar dinheiro para o governo, assim como a gente pode emprestar dinheiro para o banco.
Então, o Tesouro é o lugar em que você vai emprestar dinheiro para o governo. E o governo vai te devolver esse dinheiro com juros, tá? Já que você está emprestando o dinheiro, o governo vai te devolver esse dinheiro com juros. Então, esse é o Tesouro. O Tesouro, você vai lá, faz a aquisição de um título, tá? Um título inteiro equivale a um. Tipo assim, a 100, né? Então, eles vendem de 1 em 1%, tá? Então, você consegue comprar pequenas porções de um título. O Tesouro Selic, o mínimo, a última vez que eu olhei, estava R$ 105 a compra mínima. Então, você consegue comprar de 105 em 105. Então, assim, a compra mínima é 105, mas aí você consegue comprar 210, 315 e assim vai, sabe? Então, é importante a gente ter a nossa reserva de emergência. Tesouro Selic é uma das opções para você ter a sua reserva de emergência. E aí você empresta o seu dinheiro para o governo. E o Tesouro Selic, ele tem liquidez diária, que você pode tirar esse dinheiro quando você quiser. Aí, eu já orientei algumas pessoas, quando a pessoa chega lá no Tesouro Selic, tem uma data de vencimento, tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas a data de vencimento é para 2000 e não sei quanto. Mas essa data de vencimento significa uma coisa, que quando chegar nessa data, todo mundo vai receber o seu dinheiro de volta. Independente se você quer ou não, o seu dinheiro você vai receber ele de volta. O que você vai fazer com ele? Reinvestir. Colocar ele de novo no mesmo Tesouro Selic, só que com outra data de vencimento. Então, não significa que se você colocar o seu dinheiro lá, você só vai poder tirar naquela data, não. Significa que naquela data todo mundo vai receber o seu dinheiro de volta. É só isso. Mas ele tem liquidez diária, ou seja, você pode sacar ele quando você quiser. Só que quando você investe no Tesouro, você tem o seu dinheiro de volta com D mais um. Significa o quê? Você pede o dinheiro hoje, amanhã ele está na sua conta da corretora. É assim que funciona. Então, para a reserva de emergência, essa é uma das opções, que é o Tesouro Selic, tá bom? Você consegue fazer investimentos no Tesouro Selic pelas contas na corretora, pelas corretoras de valores. E em alguns bancões também você consegue fazer investimentos pelo Tesouro. Mas as corretoras são boas porque você tem um leque muito maior de investimentos. Então, abra uma conta na corretora. Que seja Rico, que seja XP, a Clear, Isinvest, tem várias, tá bom? Então, abre uma conta na corretora e você vai testar. E as pessoas perguntam, qual corretora? Abra em mais de uma, mais de duas, três corretoras, você pode abrir em quantas você quiser, você vai experimentando. Então, tá bom. Uma opção eu falei que é o Tesouro Selic. Outra opção para você colocar o seu dinheiro é um CDB. O que é um CDB? O CDB é quando você empresta o seu dinheiro para o banco. Então, o Tesouro é quando você empresta o seu dinheiro para o governo e um CDB é quando você empresta o seu dinheiro para o banco. Qual banco? Gente, tem muitos bancos, tanto banco grande quanto banco pequeno. Você pode emprestar dinheiro para a maioria dos bancos. E aí, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, mas lembrando, o mínimo que vocês podem aceitar é 100% do CDI. Lembra que o CDI ele é muito parecido com a Selic. Então, quando você for fazer um investimento, no mínimo, ele tem que te devolver o mesmo valor do CDI, ou seja, 100% do CDI. 100% do CDI significa igual ao CDI. Então, o investimento mínimo para reserva de emergência é 100% do CDI. Mas é qualquer CDB 100% do CDI? Não, não é qualquer CDB 100% do CDI. São CDBs, ou seja, eu estou emprestando dinheiro para o banco, ele vai me devolver o juro, o mesmo juro correspondente ao CDI, mas com liquidez diária, ou seja, você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento.
Liquidez diária significa isso. Eu posso sacar esse dinheiro a qualquer momento, porque se eu estou pensando em reserva de emergência, eu não quero meu dinheiro preso. A Natasha está perguntando, e sobre a previdência privada? Esse é um outro erro gigantesco que as pessoas cometem. Elas vão lá, não tem reserva de emergência nenhuma e fazem uma previdência privada. A previdência privada, ela é um tipo de investimento de longo prazo. Por quê? Você não está pensando em sacar o seu dinheiro da previdência privada em curto prazo nem em médio prazo, porque a previdência, você já está pensando que ela é um investimento para a aposentadoria. Eu acredito que a gente pode utilizar a previdência, os benefícios que a previdência dá, mas não ela exclusivamente como um investimento para a aposentadoria. Acredito que a previdência privada é assim, a instituição pega o seu dinheiro, ela investe onde ela quiser e te devolve só a rentabilidade que ela combinou com você. Então, se eles estão pegando o seu dinheiro e investindo em lugar melhor, você pode estudar e pegar o seu dinheiro e investir em lugar melhor também. E lucrar muito mais. Então, outro erro importante que as pessoas cometem é colocar o seu dinheiro na previdência privada sem ter reserva. Quando ela passa por um imprevisto, algum problema sério, que a primeira coisa que ela pensa em fazer, eu tenho uma previdência, eu vou sacar o meu dinheiro da previdência. E aí ela perde ela vai ter uma tributação muito grande, então ela vai perder muito dinheiro. E aí, Suzano, o que eu faço? Você tem que ter a consciência financeira, inteligência financeira para fazer a sua reserva antes de investir numa aposentadoria. Você não tem dinheiro nem para o imprevisto de amanhã e você já quer ter investimentos para a sua aposentadoria? É uma coisa um pouco sem lógica. A reserva de emergência, ela protege os seus investimentos. Se você não tiver essa proteção dos seus investimentos, você vai investir e você vai acabar desfazendo esse investimento porque você não tinha reserva. Não tinha a proteção devida para os seus investimentos. Tá bom, Natasha? Hoje eu não vou falar sobre previdência em si. Eu estou falando sobre reserva e falei sobre um erro comum que as pessoas fazem em previdência e esquecem da reserva. Então, gente, eu falei sobre o Tesouro Selic, falei sobre o CDB e tem os fundos. Fundos TI são fundos de renda fixa, que tem liquidez diária. O que são fundos? O fundo, ele tem um gestor. Então, você vai lá, coloca o seu dinheiro e o gestor vai administrar esse dinheiro e deixar ele rendendo para você, tá bom? São outras opções. Mas para quem não tem segurança de escolher bons fundos, porque você vai ter vários fundos para escolher, coloque o seu dinheiro no Tesouro ou no CDB 100% do CTI com liquidez diária. Eu já expliquei o que é o CDB, o que é o CDI, porque quando a gente fala essa frase inteira, parece assim um palavrão. CDB, 100% do CDI com liquidez diária. CDB é o meu dinheiro emprestado para o banco. 100% do CDI é ele rendendo o mínimo que é o CDI. Ou seja, ele está rendendo o CDI completo, 100%. E liquidez diária é que eu posso pegar esse dinheiro quando eu quiser. Suzana, eu tenho medo de investir nesses lugares e perder o meu dinheiro. E aí, o que eu faço? Gente, o tesouro, ele é garantido pelo governo. Então, o tesouro é um dos lugares mais seguros que tem para você colocar o seu dinheiro, tá? O CDB, que é o banco, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Então, até R$250 mil por CPF, por banco, você pode, você está protegido. Ou seja, eu tenho 250 mil investidos no Banco Pan. Aí eu tenho 250 mil investidos no Banco Inter. Eu tenho 250 mil investidos em outro banco. Então, até 1 milhão eu estou protegida, mas tem que ser 250 mil em um banco, 250 mil em outro, tá? Por CPF. Então, é assim que funciona.
E os fundos já eles não têm tanta garantia, né? Mas os outros têm. Então, é seguro? É seguro sim. Você pode colocar o seu dinheiro tranquilamente que é seguro. Então, é importantíssimo você ter a sua reserva de emergência para você não cometer esses erros comuns. Eu passei por várias situações de não ter reserva e de ter reserva de emergência. Então, eu acho que você ter essa liberdade financeira, essa tranquilidade financeira de fazer boas escolhas, de você poder ter um repouso tranquilo no momento de doença, você poder fazer, aproveitar algumas oportunidades, é muito importante. E depois que eu tive minha reserva de emergência, gente, eu também comecei a escolher meus empregos. Por quê? Eu não tinha medo mais de ficar sem o meu salário todos os meses. Outra coisa que mudou muito na minha vida, depois que eu tive minha reserva de emergência, eu não fiquei mais desesperada com os atrasos salariais, porque nós médicos sofremos muito com atrasos salariais, mas são atrasos assim de 3, 4, 5 meses, dependendo de alguns lugares. Então a gente fica desesperado. Eu conheço muitos colegas que se endividaram por atrasos salariais. Ou seja, o salário não caía e a pessoa ia lá e tinha que pedir empréstimo. Então, por um descaso muito grande das instituições em gerais, com o médico, a gente vai lá e se endivida. Então, para você não ficar refém disso, você precisa ter a sua reserva de emergência, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta para me fazer sobre reserva de emergência, eu estou à disposição. No mais, era isso que eu queria falar. Eu gosto muito de falar sobre reserva porque eu acho que as pessoas não têm noção da grande importância que é você ter a sua reserva de emergência. Porque imprevistos vão acontecer, problemas vão acontecer, todo mundo vai precisar de um dinheiro que não estava esperando, um gasto que não estava esperando, a pessoa vai precisar desse dinheiro hora ou outra, e aí você fica sempre nessa corda bamba, precisando de um dinheiro rápido, precisando de alguém para te prestar, do banco, e aí você sempre cai em juros elevadíssimos e não consegue enriquecer e não sabe por quê. Tá bom? Então era isso. Uma boa noite. Eu espero ter contribuído. Tchau, tchau.